Pessoal, vamos começar então essa aula sobre conceitos iniciais do movimento uniformemente variado, o famoso MOVE. Para você arrasar aí no vestibular, aliás, esse assunto cai bastante no vestibular, e também você se dar bem na prova do colégio ou atividade que seu professor está passando. Bom, para começar a estudar MOVE, pessoal, é interessante a gente primeiro compreender o próprio nome, movimento uniformemente variado. Muita gente ao ler isso já se pergunta como algo pode ser uniformemente, ou seja, uniforme e variado ao mesmo tempo. A questão aqui é que a palavra uniformemente e a palavra variado se referem a coisas diferentes, a duas grandezas físicas. Como você já deve estar imaginando, esse tipo de movimento é um movimento que contém aceleração. E a palavra uniforme faz referência justamente a essa grandeza. Ou seja, a nossa aceleração nesse tipo de movimento ela é uniforme. O que significa isso? Significa que ela é constante. Já a palavra variado, bom, se é um movimento, tem aceleração, algo tem que mudar. E o que vai estar mudando? A velocidade. A velocidade ela pode aumentar ou diminuir, como a gente viu na aula passada. Porém, no MOVE, ela vai mudar com uma certa regularidade. Então, por isso, a gente diz que a velocidade ela é variável. Então, nós temos aqui acelerações constantes e velocidades variáveis. Bom, com isso, pessoal, a gente já pode definir que nesse tipo de movimento só existem duas situações possíveis. Ou o meu corpo ele vai estar se movendo com um movimento acelerado ou desacelerado. Vamos representar essas duas situações para a gente ver como é que fica na prática esse tipo de movimento. Bom, eu representei então aqui uma trajetória e coloquei aqui um corpo que vai se mover com movimento acelerado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou representar então aqui a posição desse objeto à medida que o tempo passa. Como se eu fosse bater algumas fotografias desse objeto, mas eu vou bater essas fotografias sempre respeitando o mesmo intervalo de tempo. Então eu espero um instante de tempo, bato uma fotografia e ele vai se encontrar um pouco mais à frente. Aguardando novamente o mesmo intervalo de tempo, agora ele vai estar mais à frente. E por fim, mais um intervalo de tempo, agora ele está nessa posição. Então, o que eu posso afirmar acerca desse movimento? Que, por exemplo, em tempos iguais, já que eu registrei sempre essas fotografias em um mesmo intervalo de tempo, então eu vou colocar aqui ΔT e ΔT. O meu corpo, ele percorre distâncias cada vez maiores, o que faz todo sentido, já que ele está acelerando, então a velocidade dele aumenta à medida que o tempo passa. E isso vai ser verdade enquanto esse objeto estiver acelerando com aceleração constante. E essa é uma característica do movimento que é uniformemente acelerado. Agora, e se o corpo estiver desacelerando? Vamos fazer aqui a mesma representação para o movimento desacelerado. Prontinho, então a gente tem aqui a mesma ideia, então para intervalos de tempos iguais, agora o nosso objeto ele vai percorrer distâncias cada vez menores, já que ele está desacelerando. E uma coisa muito importante, já anota aí, que a maioria dos livros e professores, ao invés de chamar de movimento desacelerado, chama de movimento retardado. Mas significa a mesma coisa, que na verdade o objeto está freando. Bom, então perceba que essa é a principal característica de um movimento que é uniformemente variado. Então, nós temos uma certa uniformidade na forma com que a nossa velocidade está mudando. Agora, se eu tivesse apenas movimento variado, aí sim poderia variar de qualquer forma, sem uniformidade. Por exemplo, poderia ter um objeto que percorre uma certa distância nesse instante inicial, depois ele percorre uma distância menor, depois uma distância maior, ou seja, eu não tenho aqui um padrão. Então, esse tipo de movimento, ele é sim variado, porém não é uniformemente variado, conforme os movimentos que a gente representou aqui acima. Então, esse tipo de movimento a gente não classifica como sendo MOVE. Outra coisa importante que você precisa saber fazer é a classificação do MOVE. Como a gente já viu, a gente pode ter um movimento acelerado ou desacelerado. Mas como que a gente vai ter certeza de qual movimento é? Muita gente comete o seguinte equívoco, acha que quando a gente tem uma aceleração positiva, o movimento ele é acelerado. E se a aceleração é negativa, o movimento vai ser desacelerado. Só que nem sempre isso é verdade, pessoal. Para a gente fazer a classificação correta do movimento uniformemente variado, a gente precisa sempre estar atento à orientação da velocidade.
Bom, eu vou representar então aqui duas possibilidades para o movimento acelerado. Então perceba que eu coloquei aqui duas trajetórias e elas têm uma certa orientação. Para que serve essa orientação? Serve para a gente determinar quais grandezas físicas em questão terão valores positivos ou negativos. Por exemplo, se o objeto estiver se movendo para frente, eu vou ter uma velocidade positiva. Agora, se o objeto se move para trás, nós temos aqui uma velocidade negativa. Então, eu tenho aqui o movimento progressivo e movimento retrógrado que a gente já estudou. Agora, vamos colocar aqui nessa representação a aceleração. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou colocar uma aceleração positiva. Então, ela aponta para frente. Como a aceleração ela está no mesmo sentido da minha velocidade, nós temos então um movimento acelerado. Ou seja, essa aceleração ela vai contribuir para que a velocidade aumente. Agora, no exemplo aqui de baixo, eu vou colocar uma aceleração no sentido contrário. Então, se essa aceleração está contrária à minha trajetória, ela também é uma aceleração negativa. E aí muita gente olha isso e fala, bom, aceleração negativa, esse movimento ele vai ser retardado, o objeto vai parando. Na verdade, não. Por quê? Porque a nossa aceleração está no mesmo sentido da velocidade, então ela também vai contribuir para a velocidade. Ou seja, eu estou acelerando no mesmo sentido da velocidade. Eu tenho então aqui um movimento acelerado. Então, por isso é preciso ter muita atenção com o sinal da aceleração e o sinal da velocidade. Então, basicamente, a gente pode dizer que quando a aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal, nós temos aqui movimentos acelerados. E fazendo a mesma análise, como que ficaria, então, o movimento retardado? Bom, de novo aqui eu coloquei basicamente a mesma representação dessa, só que aqui agora eu vou colocar a aceleração no sentido contrário da velocidade. Então, nesse primeiro exemplo, minha aceleração é para trás, logo ela é negativa. E nesse outro exemplo aqui, a aceleração é para frente, então ela é positiva. Bom, observe que nas duas situações, a nossa aceleração ela se encontra no sentido contrário à velocidade, ou seja, ela é contra a velocidade. Então, diante disso, a gente vai ter sempre um movimento retardado. Ou seja, quando velocidade e aceleração possuem sinais contrários, nós temos então um movimento retardado. Então, pessoal, a gente não pode classificar movimento com aceleração positiva como movimento acelerado e movimento com aceleração negativa como movimento retardado. Não, a gente precisa sempre estar atento ao sinal da velocidade e ao sinal da aceleração. Então, para não ter, vamos colocar um resuminho disso daqui. Então, sinais iguais, eu tenho um movimento acelerado. Sinais diferentes, eu tenho um movimento retardado. Tá certo? Então, pessoal, agora vocês já sabem classificar com certeza quando o movimento ele é acelerado ou retardado. Bom, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com essa aula. Já vou pedir para você não perder a próxima, que é a continuação dessa aula, para você entender tudo que você precisa saber do MOVE, movimento uniformemente variado. Tá certo? Então, bom, pessoal, aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!